Muito bem, bem-vindos, irmãos, a mais um estudo, a mais uma aula aqui, continuando o nosso estudo sobre Judas. Vamos continuar vendo sobre os falsos mestres, como eles são, quem eles são, quais suas características, né? A gente já vem estudando bastante sobre eles, vimos como ele entra no meio da igreja, por que que eles fazem o que fazem. Nós vimos também comparações entre eles e Caim, é, o Corá e os rebeldes que se levantaram contra Moisés, e também Balaão, que foi o outro exemplo que o próprio Judas deu, comparando, né, os falsos mestres com essas figuras históricas que a Bíblia nos apresenta. Vamos agora continuar? Vamos continuar agora no versículo 12, certo? Versículo 12 nós vamos ter o seguinte: quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Eu coloquei uma notinha aqui no naufragar, porque vocês vão ver mais pra frente, né? Nós vamos ver mais pra frente, que essa frase aqui, recifes perigosos, pode também ser traduzida como manchas, né? Manchas que contaminam. Mas isso a gente vai ver quando a gente chegar lá. Primeira coisa que eu queria ver com vocês, nós separamos aqui algumas características que Judas ele apresenta desses falsos mestres. Nós então temos a primeira delas, que é vergonhosas bebedeiras, né? Aí eu separei algumas traduções. Em uma delas, ele traz o seguinte: eles estão se banqueteando juntos sem qualquer recato, o que nos dá a ideia de ser pessoas vulgares, pessoas que não têm pudor. Em outra tradução, na NVB, nós temos comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. E aí nós temos o texto em 2 Pedro, que traz: são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Aqui vocês já perceberam que na NVT, aliás, no texto de Pedro, ele traz manchas, né? São como manchas no meio de vocês. Mas o que eu quero pegar nesse primeiro momento com vocês: o jeito e a forma como eles se comportam no meio das refeições. As refeições na igreja primitiva eram chamadas de ágape, ou refeições do amor. Essas refeições elas eram festas, festas que eram usadas para compartilhar comida entre os membros da comunidade, compartilhar como foi a semana ou como foram os dias, as lutas. Você tinha um momento ali de comunhão entre os irmãos. Eles se reuniam, muitas vezes, inclusive, era a única vez em que muitos irmãos pobres iriam ter uma refeição decente, porque todos iam levar comidas, todos iam levar uma porção, os que podiam levar mais. Bom, agora o caminhão passou, dá para continuar. Os que podiam levar mais, levavam um pouco mais. Os que não tinham o que levar, acabavam levando pouco ou às vezes nem levando, porque eram pessoas muito pobres. E essas festas, elas serviam para essas pessoas compartilharem, para aquele que não tinha ter o que comer e aquele que tinha poder dividir da sua comida com os que não tinham. E essa refeição, ela buscava fortalecer os laços, né, e o espírito de harmonia, boa vontade e simpatia entre os irmãos. Também aconteciam muitas dívidas eram perdoadas nesse meio, por causa nós temos essa consciência de que nós devemos perdoar os nossos irmãos, devemos perdoar uns aos outros, né? Inclusive sem esperar nada em troca. E amar, essa demonstração de amor um pelos outros, quando você cede o que você tem para quem não tem, quando você cede o seu perdão, mesmo que o irmão te deva algo que ele prometeu que daria e de repente ele não conseguiu cumprir, ou ele de repente faltou com a promessa, ele busca você arrependido dessa falta que ele cometeu e você o perdoa. Esses banquetes eram o culto deles, né? Não necessariamente acontecia durante o culto. Pode ser que acontecesse depois do momento de culto, do momento de pregação. Mas pode ser também que muitos momentos ele acontecia durante. Então, enquanto ouvia-se a pregação, as pessoas compartilhavam
os alimentos, enquanto elas louvavam ao Senhor, elas já compartilhavam seus alimentos. E nisso nós vemos que os falsos mestres, eles se empanturravam, ou seja, eles queriam comer tudo daquilo que era para compartilhar, eles queriam para eles apenas. E muitas vezes, provavelmente o caso era de que esses falsos mestres, eles se utilizavam inclusive da sua influência, do cargo que eles ocupavam, para dizer que eles deveriam comer mais, ou que eles deveriam ficar com o melhor daquele banquete, e eles agiam dessa forma totalmente má, para se aproveitar daquelas pessoas pobres, até das pessoas que tinham mais, para ter o melhor para eles. Eles não pensavam no coletivo, eles não pensavam na comunidade, eles pensavam neles. E a palavra aqui, se você voltar, ele até fala, eles se banqueteiam sem qualquer recato, ou seja, o discurso deles também era contaminado. Não só a ação, que é como é trazido em outra tradução, o fato de comer gulosamente e se empanturrar, sem se preocupar com os outros, eles tinham também um problema com o que eles diziam e a forma como eles agiam. Eram pessoas completamente sem pudor, sem recato durante aquelas festas. Nós temos também aqui, são como perigosos recifes, e aí nós vamos ver justamente essa questão da tradução. São como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar, traz a NVT. Já na NBV já traz, são manchas malignas no meio de vocês. A NTLH também traduz como manchas de sujeira nas refeições que vocês realizam. E a NVI já traz como rochas. E em 2 Pedro, foi o texto que eu trouxe anteriormente, ele traz em uma mancha no meio de vocês. Agora, por que essa divergência de tradução? Por que essa discrepância? Porque de repente você pode pensar, tá, mas uma rocha que faz naufragar é muito diferente de uma mancha. As palavras, elas não batem. Quando a gente olha a palavrinha no grego, lá na passagem em 2 Pedro, a gente vê essa palavrinha aqui que é espilos, que inquestionavelmente significa mancha. Então, em 2 Pedro, quando ele diz ali espilos, ele está falando que eles são manchas. É literalmente traduzido como manchas. Porém, em Judas, a palavra ela é bem parecida, só que ela é espilas, que é uma palavra, inclusive, muito rara. Ela poderia, sim, significar mancha. É até provável que isso fosse o fato, porque no grego posterior, você poderia usar a tradução de mancha para essa palavra, principalmente em se tratando de marcas de uma pedra chamada opala, né? Quando você se marcava com essa pedra e ficava manchado a mancha da pedra no chão onde você arriscava. Mas no grego popular, que é o grego koiné, que era muito utilizado, que aliás foi o grego que foi utilizado para escrever o Novo Testamento, o significado mais corrente dessa palavra é justamente rocha submersa, ou uma pedra submersa, escolho submerso, que é uma ponta de uma rocha que fica perto da superfície. Ela não chega a passar a superfície da água, mas ela fica bem perto. E é justamente essas rochas as responsáveis por muitos navios e muitas embarcações naufragarem. Elas acabavam chegando perto da costa, ou às vezes estavam a uma certa distância, mas ali já havia pedras que você não conseguiria ver, porque, como eu disse, elas estavam ainda encobertas pela água, próximo da superfície, mas encobertas. Então muitos navios acabavam sem o conhecimento de que haviam rochas ali, e esses navios inevitavelmente acabavam naufragando. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui do Costa Concórdia. Eu acho que os irmãos devem se lembrar, vocês que estiverem acompanhando. O navio Costa Concórdia saiu em tudo quanto é jornal na época. Ele sofreu um acidente em 13 de janeiro de 2012. Ele estava justamente navegando junto à costa, ali na região de Toscana, né? E quando ele estava navegando junto à costa, o navegador, eles não perceberam que tinham pedras, rochas subaquáticas que estavam ali naquela região, e o navio acabou ele acabou atingindo essas rochas. E se vocês verem aqui na imagem de baixo, vocês vão ver o tamanho do estrago que essas rochas causaram no casco desse navio. Um navio gigantesco, um navio imponente, um navio grande e luxuoso, foi ao fundo do mar por causa de rochas submersas. E é essa a figura que Judas está querendo passar aqui pra gente. Então, inevitavelmente, se você traduzir como rochas submersas, nós temos uma ilustração do tamanho do perigo que são esses mestres, que por fora eles são
eles não são reconhecidos como pessoas ruins, não são reconhecidos como pessoas más, podem inclusive ter boas avaliações de outras pessoas, as pessoas podem até olhar para essas pessoas e se inspirarem nessas pessoas, porém elas são como rochas submersas, são pessoas que você não enxerga o seu real perigo. E mesmo as embarcações mais luxuosas, mesmo as embarcações maiores, mais bem feitas. O Costa Concórdia não era mais da época em que se faziam navios de madeira, ele era um navio de aço. Inclusive não era nem mais da época em que se usava rebites para se colar uma placa de aço a outra. Inclusive esse foi o grande problema que afundou outro navio, que foi o caso do Titanic, que ele afundou justamente porque os rebites arrebentaram na hora que o impacto ocorreu com o iceberg. Esse navio não, ele já é recente, ele é uma tecnologia de fabricação muito posterior, e ainda assim essas rochas submersas causaram o naufrágio de um navio grande, de um navio luxuoso e muito seguro, inclusive. Imagine o tamanho que isso representa se nós trouxermos isso para a nossa vida. O perigo que nós estamos correndo se dermos ouvido a esses falsos mestres. Nós conhecemos diversas pessoas, diversos pastores, inclusive os mais famosos, que pregam doutrinas questionáveis, que pregam ensinos que é difícil você enxergar o que eles estão falando nas escrituras. Quando você passa a estudar, a ler mais atentamente o texto, você começa a achar dificuldade de defender o que as pessoas defendem. E é na sutileza dessas pessoas que você percebe o perigo, porque aos poucos, até o navio mais luxuoso vai deixando água entrar na rachadura que essas pedras causam no casco. E aos poucos, o maior dos navios, o mais estudado, o mais preparado, pode acabar naufragando se der ouvidos a esses falsos mestres. E mesmo que a gente traduza como manchas de sujeira, nós podemos traduzir como manchas por quê? Porque no texto em Apocalipse 3:5, nós vemos que aqueles que conseguem a vitória são vestidos de veste branca. A veste branca é o símbolo da pureza e do perdão dos pecados. A veste branca simboliza o remir dos pecados, que as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. E isso significa que você não tem mais as manchas do pecado. Se você traduzir como mancha, significa o quê? Que você está se manchando novamente do pecado que há presente no discurso, porque se você aceita o discurso desses falsos mestres, você vai acabar cometendo as mesmas atitudes dele. Porque lembra que Judas falou? Eles usam a sua falsa doutrina justamente para justificar o seu modo de viver. Então eles vivem de uma forma pecaminosa justamente pela doutrina que eles pregam, porque eles arrumam desculpas para viver dessa forma. E essa forma de viver vai causar diversas manchas na sua veste branca. E da mesma forma, isso é uma demonstração de o quanto você está correndo perigo em dar ouvido para certas doutrinas, certos homens que se dizem homens de Deus e não são. Temos também o texto de Apocalipse 7:9, que nos ilustra essa questão das vestes brancas. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Aqui ele está vendo todos os salvos. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeiras na mão. Então, as roupas brancas são as vestes em que seremos apresentados diante de Deus. Claro, as roupas brancas muito provavelmente são uma figura de linguagem, são símbolos para representar a pureza que nós teremos quando formos transformados à semelhança de Cristo na volta do Senhor. Então, as duas coisas, as duas traduções, elas são boas, apesar de rocha submersa ser a tradução mais provável. No fim das contas, Judas está nos alertando para o perigo que é a gente não tomar conta com esses falsos mestres, certo? Nós temos então a segunda característica. Aliás, a segunda que eu acabei de falar, a mancha de sujeira, acabei falando junto com vergonhosas bebedeiras. Nós temos a terceira, então, que cuidam somente de si mesmos. O texto diz o seguinte: sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos. Na tradução da Ara, nós vemos justamente essa versão em que eles trazem a ideia de um pastor, mas um falso pastor. Um pastor que está preocupado
apenas com seus próprios interesses. É muito interessante que o John MacArthur, ele escreveu no seu comentário a essa carta de Judas, ele escreveu o seguinte: enquanto a festa do amor, que é a refeição ágape que nós falamos anteriormente, foi projetada para os crentes cuidarem uns dos outros, os falsos mestres eles eram culpados de cuidar só dos seus interesses. E é justamente esse o ponto que Judas traz aqui. Esses falsos mestres estavam preocupados com os seus desejos, com as suas vontades, com o cargo que eles queriam alcançar, com alcançar o maior número de pessoas para ter uma influência grande, serem respeitados e não serem questionados. Enfim, esses homens têm um plano próprio, um projeto próprio de poder. Eles têm o seu projeto de poder, eles visam a si mesmos, eles não visam cuidar do rebanho que Cristo deixou para eles. Outra característica que nós temos é a de que são nuvens que passam sem chuvas. O texto diz que, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuvas. Falsos mestres, eles dão promessa de ensino reto, eles dão promessa de uma vida próspera, dão promessas de verdadeira liberdade, né? Quem nunca ouviu o discurso, mas a gente tem que ser livre, a gente não pode deixar que costumes ou que certas coisas nos prendam. Eles usam a questão da liberdade para viver de forma libertinosa. Eles confundem liberdade com libertinagem, né? Eles distorcem a realidade de uma forma que eles possam, como foi dito anteriormente no próprio texto, desculpar as suas próprias ações pecaminosas. Outra interpretação para essa nuvem que passa sobre a terra sem dar chuva é que eles prometem de tudo para ganhar seguidores, mas essas suas promessas são vazias. A nuvem, muitas vezes, ainda mais em regiões como Jerusalém, em regiões como o Oriente Médio, ela é um sinal de que está vindo chuva. E nós sabemos que aquela região ela faz muito calor, ela tem momentos de seca, e a nuvem ela é muito aguardada. Essas pessoas, em determinada época do ano, elas aguardam os sinais de nuvens no céu, porque elas sabem que quando começar a encher de nuvem o céu, elas vão começar a ter chuva novamente, a colheita deles vai começar, eles vão poder plantar novamente, eles vão poder ter água, eles vão poder se refrescar e acabar com aquela seca que é o calor daquela região. Porém, esses falsos mestres, eles justamente são como essas nuvens que às vezes estão no céu, mas elas vão embora sem trazer a chuva. Quantas vezes nós não vemos diversas nuvens no céu que estão apenas ali e quando a gente vai ver no outro dia, elas já passaram. São outras nuvens ali no lugar. Então são nuvens que prometem um alívio daquela carga, prometem um alívio do calor, do calor sabe, eles prometem esperança, prometem algo que vai te aliviar e no fim das contas eles apenas não cumprem, eles passam, porque aquilo que eles têm para oferecer não é real, é algo passageiro. É algo que só traz promessa. A chuva nunca vem. E aí temos o texto de Provérbios 25:14 que diz o seguinte: quem promete não dá, é como nuvem e o vento que não trazem chuvas. É justamente essa questão da desesperança que esses mestres promovem, né? E passando para a última característica que nós vamos ver hoje, são como árvores duplamente mortas. O texto traz como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. O outono ele é a estação, via de regra, né? Tem exceções dependendo do fruto, dependendo da árvore, mas via de regra o outono é a estação da colheita, porque depois do outono virá o inverno, onde você não conseguirá plantar mais nada, e depois do inverno virá a primavera, que é a temporada de plantação. E aí você passa o inverno e o verão até chegar o outono novamente. O inverno e o verão não, você passa o verão, depois da primavera, até chegar o outono, onde você fará a colheita novamente. Mas basicamente é esse o ciclo, né? Porém, esses falsos mestres, eles são como árvores no outono que não dão frutos. Ou seja, eles não dão frutos quando não é para dar, porque não se esperaria que desse fruto naquele momento, mas eles não dão frutos nem quando se espera que deem frutos, nem quando a ocasião é oportuna, nem quando quando
o momento é perfeito para que eles deem frutos, eles ainda assim não dão frutos, porque eles estão mortos. E eles não estão apenas mortos porque não dão frutos no outono, mas eles estão duplamente mortos porque foram arrancados pelas raízes. Nós temos o texto em Mateus 15:13 que diz: Toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, ela será arrancada. E o outro texto em Mateus 12 que diz: Porque é pela qualidade dos frutos que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Então nós temos as duas mortes dessas árvores. Elas nem dão frutos e elas são arrancadas pelas raízes, ou seja, para que não cresçam novamente, para que não deem para que eles não se agarrem e teimem na sua arrogância de que permanecer sendo árvore sem dar frutos. E o texto ele não diz nem que eles dão frutos maus, eles não dão frutos alguns. Esses homens não influenciam, não agregam e não dão nada para o povo de Deus, para a igreja. Eles não contribuem com nada. Eles só servem para os seus próprios interesses. Então, Judas ele vem aqui descrevendo várias características de quão perigosos são essas pessoas, o quanto eles não agregam, pelo contrário, eles só servem para afundar os que estão firmes, os navios que estão em Cristo, os barcos que estão em Cristo, eles são como rochas que afundam, eles são pessoas que só pensam nos seus interesses, eles prometem, mas eles não trazem o que prometem, e eles são como árvores que eles não dão frutos. Eles não dão frutos, nem bons, nem maus, eles só servem para atrapalhar os que estão no caminho da fé com falsas promessas, com falsas doutrinas e servem apenas de tropeço para os irmãos que estão na fé. Essas são as primeiras características que eu queria trazer com vocês, certo? O Judas ele ainda vai trazer as ondas agitadas e estrelas sem direção, mas eu deixei para um próximo vídeo de estudo para esse aqui não ficar muito longo. Então o que a gente tem que parar para trazer para nós nos nossos dias? Nós temos que tomar muito cuidado com os falsos mestres. Nós temos que tomar muito cuidado com o que eles pregam, com o que eles ensinam. Lembrando, a gente tem que sempre lembrar, de acordo com tudo que a gente vem vindo, eles aparecem de forma sorrateira no nosso meio, ou seja, eles começam com os discursos tranquilos, com os discursos às vezes corretos, só que nos detalhes a gente vai percebendo que eles começam a alterar uma coisa aqui, ou dizer meias verdades, como a própria serpente que tentou Eva no jardim, ela disse meias verdades. Ela disse que Eva não morreria, e de fato Eva não morreu fisicamente. Porém, ela não disse o que significaria aquele não morrer ou ser igual a Deus, né, que ela prometeu para Eva. Então são pequenas verdades, distorções da verdades, pequenos pontos que esses mestres, inclusive por serem influenciados pelo diabo, eles têm a perspicácia, a sagacidade do próprio diabo ao favor deles. Por quê? Porque eles agem em nome do pai deles, que é o diabo. Porque eles ensinam a doutrina falsa, doutrina que desvia as pessoas do caminho de Deus. E todo aquele que não trabalha em prol do reino, ele é inimigo do reino. E sabemos de que lado estão os inimigos do reino. Então devemos tomar muito cuidado, devemos estar atento ao discurso das pessoas e fazer como os bereanos. Tudo que ouvirmos um pregador, tudo que ouvirmos uma pessoa, seja ela quem for, dizer sobre o Deus, sobre a vida, sobre o que é viver com Deus, sobre o que é ser cristão, sobre o que é de fato o cristianismo e as suas doutrinas, tudo isso nós temos que analisar à luz do que traz a palavra de Deus. Então, muito cuidado. Analisem bem discursos que são ouvidos por aí nas pregações da internet, que hoje a gente tem muito acesso a muitos pregadores, a muitas pregações. Então analisem bem e tomem cuidado, porque esses homens são perigosos, ainda que não pareçam, ainda que sejam eloquentes, que pareçam ser bondosos, maravilhosos. Muito cuidado, porque todo aquele que diz ou propaga um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo trouxe e que os 12 apóstolos, que o próprio Jesus confiou a esses apóstolos, que entregasse a nós qualquer coisa diferente, qualquer coisa a mais ou a menos, não importa que seja a menor das coisas,
tudo que for alterado, tudo que for deturpado, essas pessoas são malditas, elas são anátemas, porque elas estão mudando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não estamos falando de coisas secundárias na fé. Ah, se o batismo é por imersão ou se é por aspersão. Ah, se mulheres podem usar calça ou não podem. Ah, se de repente eu acredito em livre-arbítrio ou se eu acredito em predestinação, se eu sou calvinista, se eu sou arminiano. Não, estamos falando do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Deus que é três em pessoa, que nasceu, não pecou, morreu, ressuscitou, que um dia irá voltar no Espírito Santo, e toda aquela lista que ela é bem detalhada no Credo Apostólico. Nós temos doutrinas e temos pontos inegociáveis nas nossas doutrinas. Qualquer deturpação nesses pontos centrais, elas são anátemas. E é justamente nesses pontos que esses mestres mexem. Certo? Fiquem com Deus, que essa mensagem ajude os irmãos a pensar, que edifique os irmãos, e que Deus continue usando a nossa vida para falar a sua mensagem, para pregar às outras pessoas e que possamos servir a Deus da forma que Ele requer que nós servamos, certo? Muito obrigado, até a próxima.